Graças a Pai, seja bem-vindo ao programa Conectando. A partir de agora você está sendo conectado com a Palavra de Deus. Então, roda a vinheta. Como sabemos, a Bíblia é um livro tanto quão religioso, mas também é um livro histórico, é o que nós sabemos. E na Bíblia há relatos de grandes batalhas que foram espetaculares, como também a Batalha de Senaqueribe, também batalhas de Josué, quando conquistou Jericó, e muitas outras. Pensando nisso, nós separamos para vocês as grandes batalhas, ou uma das mais memoráveis batalhas que você já escutou na Bíblia ou já leu na Bíblia. Vai deixando seu like aí de início e vamos ao vídeo. Josué. Quem era Josué? Como nós sabemos, Josué era o homem que foi escolhido para substituir Moisés após a sua morte. E esse Josué teve várias batalhas, inclusive uma emblemática é a Batalha de Jericó, que não está nesta lista, mas possivelmente possa estar em outro vídeo. Josué tinha conseguido lutar contra Ai, só que na primeira vez tinha derrotado por um pecado que tinha acontecido lá no capítulo 7 de Josué, que se você quiser ler, está bem explicadinho lá, a gente vai entrar na batalha. E quando Josué vai até a cidade de Ai, ele faz o seguinte, olha, nós vamos fazer uma estratégia. Que estratégia era essa, Luiz? Nós temos a cidade de Ai. Atrás da cidade ficariam um certo número de soldados. E na frente da cidade de Ai iriam atacar Josué e mais 30 mil homens escolhidos a dedo pelo comandante. E foi o que aconteceu. Os 30 mil homens foram com Josué até a cidade fortificada de Ai. E quando chegaram lá, a estratégia era o seguinte. Enquanto os soldados de Ai atacavam os soldados de Josué, os soldados hebreus, eles iriam fugir propositalmente para que os inimigos já saíssem da cidade de Ai e também perseguissem. Nesse momento, quando eles saíssem da cidade de Ai, o que iria acontecer? O exército que estava atrás na emboscada de Ai iria atacar. Já por quê? Porque não tinha ninguém, ou pelo menos nenhum soldado protegendo a cidade, porque estavam atacando os outros que estavam com Josué. Se ligue só nessa estratégia, como é uma estratégia de um comandante que foi usado por Deus. Quando Josué foi em direção até Ai, aqueles soldados começaram a atacar e viram que os soldados de Josué estavam correndo com medo, eles disseram o seguinte, vamos atacar porque eles estão fugindo da gente. E quando eles chegaram lá na frente, lá no deserto, foi tarde demais. E quando eles estavam no deserto, o que aconteceu? Quando eles olharam para a cidade, infelizmente a cidade tinha caído. Como assim? Havia fumaça saindo lá daquele território. Quando a fumaça saiu, Josué percebeu naquele instante momento que o plano que ele tinha feito tinha dado certo. E Ai foi totalmente aniquilada. A Bíblia fala que foram 12 mil pessoas eliminadas por Josué. E como a cidade estava desprotegida, o povo atacou. Quando atacou, eliminou as 12 mil pessoas que estavam na população. Josué, vendo a fumaça, resolveu atacar o povo de Ai que estava perseguindo eles. Ou seja, a cidade de Ai foi totalmente, absolutamente, completamente destruída pelos hebreus e Josué conseguiu prevalecer em mais de uma das suas grandes vitórias. E cá está nós novamente com Josué nessa lista. Isso mesmo, você percebeu que Josué é um comandante que venceu muitas batalhas. E quando souberam disso, ou quando soube disso, Adonisedeque, que era um rei amorreu, resolveu fazer o seguinte. Eu vou chamar os outros reis para me ajudarem a conquistar a cidade de Gibeão, que fez um acordo de paz com Josué. E esses 5 reis que iam ajudar, então Adonisedeque manda uma carta aos outros reis. E esses reis eram esses. Orã, rei de Hebron, a Pirã, que era o rei de Jarmute, e a Jafiá, que era o rei de Laquis. E também tinha Deb, que era o rei de Eglon. E esses 5 reis se reuniram para conquistar Gibeão. E quando os gibeonitas souberam disso, os gibeonitas ficaram com medo daquela população e pediram a ajuda de Josué. E Josué foi até essa batalha e conseguiu derrotar os 5 reis de uma vez só, sem sobrar absolutamente nada. O que aconteceu foi que quando o exército de Israel saiu logo de noite, quando recebeu a notícia, eles saíram novamente à noite e pegaram de surpresa os 5 exércitos. Quando os 5 exércitos dos 5 reis amorreus viram os soldados israelitas, eles ficaram com muito medo. Então o exército de Israel saiu rapidamente à noite e pegou de surpresa, despreparado com certeza, os 5 exércitos. E o que aconteceu? Quando os exércitos dos amorreus viram os soldados de Israel vindo em direção, fugiram.
E como fugiram, o exército de Israel foi atrás e conseguiu destruir. Foi nessa batalha que Josué parou o sol e a lua. Por isso que fica bem conhecida essa passagem. Porque Josué sozinho conseguiu derrotar 5 reis. Não, por conta da direção de Deus. Deus deu uma ordem a Gideão. Se você quiser saber da história de Gideão, você vai lá em Juízes, o capítulo vai estar aparecendo aí, que vai contar um pouquinho sobre a história de Gideão, o contexto que estava passando. Gideão, é isso. Eu acho que você já escutou esse nome em algum momento. Exatamente. O homem usado por Deus para libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas, dos amonitas e do tanto de itas que tiver. Isso mesmo, Gideão, o menor de sua casa. É, ele mesmo. Muito bem, Israel estava sendo dominada pelo jugo dos midianitas e dos amonitas. E o que acontece? Deus resolve tirar o jugo desse povo sobre Israel. E vai usar quem? Vai usar um homem chamado Gideão, isso mesmo. Gideão, que era o menor de sua casa, que vai ser muito importante para a história de Israel. Deus diz, olha, Gideão, você junta o povo aí porque vai acabar o jugo dos seus inimigos sobre o povo de Israel. E é o que acontece, Gideão junta um exército inicialmente de 32 mil, isso mesmo, 32 mil pessoas. Porém, contudo e todavia, o exército inimigo que Gideão, a qual ia lutar, tinham incríveis 152 mil homens, isso mesmo, 152 mil homens armados e muitos cavalos, carruagens de guerra, muita coisa mesmo, contra 32 mil pessoas. Só o que acontece, Deus diz desse jeito, tem muita gente do quê? Dos 152 mil do exército inimigo? Não, tem muita gente dos 32 mil do exército israelita. E o que acontece? Deus diz, você faz o seguinte, você dá o discurso, diz que os covardes e medrosos vão para casa, pega o beco, vaza, sai daqui. E Gideão obedece a ordem e faz o discurso. Quando Gideão faz isso, saem 22 mil pessoas, 22 mil soldados. De 32 mil para cortou a metade, bem dizer, mais da metade, ficou apenas 10 mil pessoas. Aí você pode dizer, 10 mil pessoas tá de bom tamanho, acho que não vai acontecer. Negativo. Depois das 22 mil pessoas, o Senhor diz ainda, tem muita gente. O que acontece? Ele diz, olha, desce o povo até o rio, à beira do rio, e aquele que beber a água como um cachorrinho, esse daí tem que ir embora. Os que tomarem a água com a mão, se baixarem e levar a água com a mão até a boca, esse daí ia servir para a guerra. Aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo não há nada. Porém, contudo e todavia, das 10 mil pessoas foram embora 9.700. Isso na matemática quer dizer 9 mil menos 10, 900 menos... Não. Não, 10 mil menos 3... Não. 10 mil menos... 9.700, 300 homens. Isso mesmo, eu fiz. Que eu quis essa conta aqui. Eu sou bom de matemática. Mentira! 300 pessoas ficaram contra um exército de 152 mil. Você pode pensar, mas por que Deus fez isso? Deus fez isso para que o povo de Israel não se glorie. Não, nós conseguimos com nossa força, nós somos os maiorais. Nosso grande exército de 32 mil pessoas conseguiu vencer os de 152 mil homens. Por isso que Deus quis fazer isso, para mostrar o seu poder para com o povo hebreu. E foi o que aconteceu. Gideão faz a estratégia e cerca todo o arraial é onde o exército fica, cerca todo o arraial dos midianitas e começam a quebrar os cântaros, que eram um tipo de potinho de água. E quando eles começaram a quebrar esses cântaros, eles começaram a gritar bem alto. E quando eles começaram a gritar bem alto, o povo, os soldados que estavam no arraial inimigo, começaram a ficar confusos. E o que aconteceu? Eles começaram a atacar uns aos outros pensando que era um ataque surpresa. E, na verdade, era um ataque surpresa. Porém, eles ainda não estavam sendo atacados. Eles estavam atacando um ao outro sem querer. Eu acho que você entendeu, né? E Gideão, quando vê isso, Gideão desce com seus exércitos de 300 pessoas e consegue derrotar e aniquilar os amalequitas, tirando o jugo inimigo sobre Israel. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai deixando o seu like aí, vai comentando aí temas de novos vídeos, se você quiser ver algum tema de vídeo novo, aí você comenta aí embaixo que a gente tá lendo tudo. Se inscreva, ative o sininho para você receber os conteúdos que saem aqui semanalmente. Muito bem, então esse foi o vídeo, graça e paz e até a próxima.